E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. E hoje vamos falar um pouco sobre o monasticismo. O monasticismo foi um movimento que começou na igreja por volta do século III, IV, por ali. É no monasticismo que nós vamos ver, por exemplo, a criação, a fundação dos primeiros mosteiros, isolados da comunidade, da cidade, e isto por volta do século III, IV, o que é que dá início então a esse tipo de movimento. Basicamente, quando a igreja passa de perseguida a protegida pelo Estado, isso ocorre principalmente com Constantino, onde Constantino passa a proteger a igreja, a subsidiar a igreja e a exercer até de certa forma uma liderança sobre a igreja. Ele havia, por exemplo, liberado o clero do serviço público e tinha devolvido aquelas terras que haviam sido confiscadas pelo Estado à posse da igreja. Então houveram várias questões que acabaram mudando a forma como a igreja, como o cristianismo, era visto na sociedade. Depois de algum tempo também houveram invasões bárbaras ali em Roma. Mas essas invasões acabaram não surtindo muito efeito em conversões verdadeiras. Isso, claro, foi percebido por algumas pessoas, alguns cristãos mais piedosos, que ao perceberem uma certa corrupção dentro da própria igreja, pessoas agora, por exemplo, confessando ser cristãs para conseguir uma ascensão social, por exemplo, dentro do Império, ou pessoas que tinham vindo do paganismo ainda trazendo alguns resquícios dessas práticas para dentro da igreja. Vendo estas coisas acontecerem, então muitos cristãos acabam se isolando das cidades onde estavam ocorrendo essas transformações. Outra questão que também precisamos levar em consideração é o gnosticismo. Tratamos em um vídeo quando estávamos abordando a questão das controvérsias na Igreja Antiga. Se você não viu, eu sugiro dar uma olhadinha lá, porque vai ser importante para a gente entender algumas coisas aqui. Esse vídeo vai estar aqui na descrição. Tá? Isso vai ser importante porque, como o gnosticismo deixou de certa forma uma marca dentro da Igreja, que foi basicamente dualismo, isso vai dar outros contornos agora, nesse momento em que outras pessoas que não são de fato convertidas começam a aderir ao cristianismo. Tendo essa noção de teologia, muitas pessoas querem se isolar e se dedicar mais às questões do espírito e estavam muito baseadas na contemplação, pelo menos na parte oriental do cristianismo. E o que é que acontecia então? Boa parte desses cristãos que viam essa corrupção se isolavam em claustros, se isolavam em cavernas para tentarem buscar uma maior proximidade com Deus, através da contemplação, através da elevação do espírito. Considerando então esses pressupostos, um número cada vez maior de cristãos começou a fazer esse tipo de movimento, de se isolar das cidades para tentar buscar um outro tipo de vida. O que essas pessoas na verdade procuravam era um refúgio contra a decadência moral que se via nas cidades com toda essa situação. No cristianismo oriental, normalmente se vê Antônio como fundador do movimento monástico. Ele teria, aos 20 anos de idade, vendido seus bens, dado aos pobres e se isolado numa caverna. Essas cavernas onde não só Antônio, mas outros que também vão acompanhá-lo nesse movimento
passam a ter uma vida de meditação. Mas é claro, também existem relatos de pessoas um pouco mais radicais, a ponto de você ver pessoas buscando a santidade pastando como bois, outros chegando ao extremo de queimar os próprios dedos para que ele não tenha o problema da tentação sexual. Outros teriam ficado enterrados até o pescoço por muito tempo. E nesse sentido, o primeiro mosteiro a ser inaugurado foi fundado por Pacônion, um soldado que havia desertado após viver 12 anos como um eremita. Mas essa é a história do monasticismo no Oriente. No Ocidente, ele toma um contorno um pouco mais diferente. A vida contemplativa, a vida ociosa, ela não vai existir tanto assim. No Ocidente, além da vida devocional, também era incentivado o trabalho. Atanásio vai ser aquele que introduziu o monasticismo no Ocidente. Os monges então se organizavam, se uniam para que eles pudessem ter mais chances de sobreviver. Hoje a gente pode até se perguntar no que é que isso é importante para a vida da gente. É aí que vemos o quanto foi interessante o movimento do monasticismo. A gente vai ver os monges drenando pântanos, construindo estradas, as primeiras fazendas experimentais, pessoas que peregrinavam pela região e que estavam feridas ou estavam ao relento, sabiam que poderiam ser acolhidas nos mosteiros e ser cuidadas de suas mazelas. Então temos ali a semente do que viriam a ser os nossos hospitais modernos. E o grande problema com o movimento do monasticismo é que essas pessoas, que em tese teriam um nível maior de devoção, um nível moral um pouco mais distinto daqueles que estavam caindo em um declínio, simplesmente aderiram ao celibato, não deixando então outras gerações, não ensinando filhos a fazerem escolhas moralmente mais corretas, para que nós pudéssemos ter pelo menos uma reserva maior naquele momento. A partir então dos mosteiros que nós abrimos a nossa jornada para a Idade Média. E se você gostou desse vídeo, então curte, comenta aqui embaixo para que o YouTube saiba que esse vídeo é relevante. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de um próximo tema a abordar, compartilhe com os teus amigos se você achou essa ideia, essa informação aqui passada relevante, e se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as atualizações.